Há pouco tempo nós tivemos a lua sangrenta, pois é, aquela lua toda vermelha. A Bíblia diz que a lua se convertendo em sangue é um sinal do fim dos tempos. Será que Jesus está voltando? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, e está começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrada. E antes da gente discorrer sobre esse assunto maneiríssimo, eu quero que você deixe o like, veja se você é inscrito no canal e depois que o vídeo acabar, claro, você compartilha para 76 amigos seus. Bem, que aquela lua vermelhona, ela é maneiríssima, isso é verdade, é uma imagem linda, e esse ano serão 2 aparições dela. Uma já aconteceu, agora no dia 15 de maio mais ou menos, né? E a próxima tá entre novembro e dezembro ali a previsão. Então aqui a gente tem que falar de ciência e tem que falar de Bíblia, né? Vamos pra ciência primeiro. O que é a lua sangrenta? É um nome que fatalmente quem deu já conhecia esse termo na Bíblia. A lua se converterá em sangue, porque tecnicamente não tem absolutamente nada com sangue na lua, apenas uma cor avermelhada, meio abóbora, um alaranjado escuro, né? E aí dá essa sensação de sangue, mas de sangue mesmo não tem nada. E esse fenômeno acontece quando a Terra fica no meio, entre o Sol e a Lua. Então vamos lá, eu vou ter que botar imagens aqui, já estou até imaginando a edição. O Sol vai projetar a sua luz, só que a Terra está fazendo um eclipse dessa vez. A Terra está tampando completamente o Sol da Lua. E aí, quando bate a sombra na Lua, é a sombra da Terra. Então o Sol batendo na Terra faz uma sombra na Lua. Pela ausência da luz direta do Sol, ela fica assim, avermelhado. E aí dando esse aspecto muito charmoso, bonito, bem diferente, né? Tá, agora a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Tá lá em Joel, no capítulo 3, verso 31, que diz o seguinte, ó: o sol se tornará em trevas. Primeiro, o sol se transformará em trevas. Tá certo, entendi. E a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, primeiro o sol se transformará em trevas e a lua em sangue. É possível o Sol se transformar em trevas? É, quando é o eclipse que nós estamos acostumados. Quando a Lua fica perfeitamente na frente do Sol para nós na Terra. Então fica a Terra, a Lua e o Sol. Aí a gente, na Terra, quando vai olhar para o Sol, a Lua está tampando, porque a Lua embarrera o Sol. Então o eclipse normal que a gente está acostumado, nós podemos chamar então de Sol se transformando em trevas. E esse eclipse que a Terra que promove, digamos assim, eu não sei nem se esse termo técnico pode falar eclipse da Terra formando, mas esse fenômeno da lua sangrenta é a Terra tampando a luz do Sol para a Lua. Não tem como haver os dois fenômenos ao mesmo tempo, porque um precisa estar na frente do outro. E aí que vem o grande paranauê desse texto, porque, né, olha só o que Apocalipse vai dizer. Apocalipse 6:12. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de cinara negra, toda a lua transformou-se vermelha como sangue. A Bíblia está dizendo que nesse exato momento aconteceu as duas coisas, o que é impossível à luz da ciência dentro da nossa realidade atual. Então, possivelmente, eu particularmente acredito fielmente nisso, que esses fenômenos sol em trevas e lua em sangue não são esses fenômenos naturais belíssimos que a gente vê. Porque para um ficar escuro, o outro tem que estar atrás da Terra, né? Entendeu isso? Então como é que a lua vai ficar vermelha e o sol vai ficar em trevas? Então aqui é um grande mistério. Tem resposta bíblica? Não. Fica no âmbito do mistério e tudo bem. Nós, pessoal, como cristãos, precisamos entender que todas as respostas que nós precisamos, Deus nos deu. Existem outras que nós não temos. E essas a gente pergunta pro Pai quando chegar lá. Quando chegarmos no céu, a gente vai ter a eternidade inteira pra conversar. Aí beleza, a gente fala assim, não, e aí Deus, mas o que significou aquele negócio tal, Pai, e aquele outro negócio? Eu tenho um caderninho espiritual que eu anoto todas as minhas dúvidas espirituais. Eu anoto, que eu falo, não, quando eu chegar no céu, eu vou chamar Paulo no cantinho e falar, Paulo, vem cá, bater um papinho aqui, 300 anos, vamos trocar uma ideia. A gente tem um infinito, a gente tem a eternidade. O que são 300 anos perto da eternidade? É nada elevado a nada, né? Vem cá. Isso aqui, papapá, depois chegar Moisés. Moisés, vem cá, Moisés, me tira umas dúvidas, cara, como é que você viveu tal coisa e tal, papinho de 50 anos ali com Moisés. Rei Davi, chega mais. Rapaz, me conta mais, e aquela situação, tal. Há muitas dúvidas que nós não vamos ter resposta nessa terra e tudo bem. Eu conheço muitos amigos espíritas que têm respostas para todos os questionamentos e eu acho interessante, porque eles vão dizendo, não tem fundamentação bíblica e muitas das coisas que alguns afirmam ali, né, principalmente o Evangelho segundo Kardec,
são afirmações que contradizem a palavra de Deus. E como a palavra de Deus é inerrante e o nosso manual de fé, a gente descarta aquela possibilidade ali. Com todo respeito, claro, entendendo que cada um pensa de um jeito e maravilha, siga lá a pelota, não é isso? Joga o baile aí pra frente, vamos que vamos, sem problema. Discordamos, porém nos amamos e tá tudo muito bom. Então esse fenômeno agora da lua vermelha não é um indicativo do fim dos tempos? Não, que é um indicativo do fim dos tempos, o que foi Jesus falou. Vai ter filho matando pai, pai matando filho. Isso já acontece? Acontece. Aliás, eu tenho um vídeo, vou botar aqui, ó. Lições bíblicas em A Menina que Matou os Pais. É uma obra baseada no caso da Richthofen, né? E aí a Amazon Prime lançou um filme, na verdade 2 filmes, né? Um na versão do rapaz, do namorado, outro na versão dela. E aí eu fiz um vídeo baseado na versão dela, né? Porque o do rapaz eu nem quis ver não, porque eu achei muito opressivo, assim. É uma obra interessante de se ver, né? Pra adultos, claro, mas eu fiquei meio tal. Aí falou, agora vamos ver tudo de novo na versão do rapaz, eu fiquei com preguiça. Mas isso sim é um indicativo perfeito de que o fim dos tempos tá chegando. Pô, vamos ser sinceros, a gente passou pelo Covid-19, uma pandemia de nível global, né? Por isso que a pandemia é uma enfermidade de nível global que dizimou milhares de pessoas, que afetou nossa economia, que afetou a parte emocional, né? Quantas pessoas tiveram sequelas, não só da enfermidade, mas sequelas econômicas, sequelas emocionais. Passando a pandemia, nem passou ainda, pra ser sincero, né? Mas logo um pouquinho depois, assim, de parecer que a coisa tava melhorando, aí começa uma guerra entre 2 nações tão importantes para o mundo, né, que é a Rússia e a Ucrânia. Então, assim, guerras, inícios de guerras, conflitos de guerra, rumores de guerra, a Bíblia fala. Então, assim, a gente, nesse sentido, eu acredito sim, nós estamos na beirinha, na reta final. Se a nossa geração não ver visualmente mesmo, com olhos nus, não enxergarmos plenamente a vinda do Senhor Jesus, eu acho que a dos nossos filhos ou do neto não passa. Mas como é que você garante? Eu não tô garantindo nada, É o achismo do achismo do achismo. Digo eu e não o Senhor, né? A brincadeira, até boto um ícone aqui. Mas é opinião minha, eu acho que nos próximos 50, 60 anos aí a gente vai ter o retorno de Jesus para iniciarmos uma nova fase escatológica e muito interessante. Nosso canal está crescendo e isso é graças a você que está sempre aqui assistindo, comentando, compartilhando. Olha, eu te agradeço demais porque sua ajuda é fundamental. Se você está até aqui, deixa o seu like, não fica sem deixar seu like. E outros vídeos que você ainda não assistiu, vai lá e assiste. Ou se você assistiu e não compartilhou, veja alguns ali e compartilha para seus amigos. A gente troca uma ideia muito plural aqui. A gente fala de muitas coisas, de cultura pop, react, e sempre falando de várias coisas na perspectiva cristã, que isso eu acho que é o mais legal do nosso canal. A gente fala de Bíblia o tempo todo, mas não necessariamente é um vídeo religioso, porque a nossa vida também não é uma vida religiosa. A gente é normal, a gente tem a vida normal, só que, a gente pega o óculos do evangelho e olha o mundo com a perspectiva do evangelho. Então a lente que nos faz enxergar o mundo, eu ouvi isso do Jesus Cup, né, do Douglas Gonçalves, ele falou isso sensacional. Quando o Douglas falou isso, eu falei, putz, perfeita analogia. A gente coloca um óculos e pela perspectiva do evangelho, a gente enxerga o mundo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir, tá bom? Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.